E agora, com você, o ex-bruxo Tio Chico. Das trevas para a luz, agora, Pastor Francisco Vieira. Aleluia, graças a Deus. Hoje, amados ouvintes, irmão em Cristo Jesus, eu posso dizer graças a Deus, porque eu vivia nas trevas. Jesus, com as suas misericórdias, com as suas maravilhosas saudações, me resgatou no mais profundo do inferno. Nem encantador, nem quem consulta o espírito adivinhador, nem mágico, nem necromantes, porque é abominável ao Senhor todo aquele que faz essas coisas, e por causa destas coisas abomináveis pelo Senhor teu Deus expulsa diante de ti. Ser perfeito para com o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 18, versos do 11 ao 13. Queridos, eu me envolvi no espiritismo com 8 anos de idade. Fui atrás de uma consulta espiritual para resolver um problema que eu tinha. Eu nasci com um problema de epilepsia, mas descobri com o passar do tempo que só Jesus é médico dos médicos, podia resolver a minha situação. Então, ao desenvolver, com 10 anos de idade, já era conhecido como pai de santo. Aos 15 anos, conhecido como bruxo Tio Chico, o bruxo mais novo do Brasil e conhecido como o segundo bruxo, aonde eu fui arrebatado 12 vezes ao inferno. Essas são as vozes que eu ouvi ao chegar no inferno, ao sentar no trono com Lúcifer e sentar e conversar com ele. Mas hoje, graças a Deus, escuto umas vozes maravilhosas, a voz de Deus. Amém. Graças a Deus. E nesse período de 11 anos que eu fiquei no espiritismo como bruxo, ainda criança, eu recebia 385 entidades espíritas, o qual vim descobrir que são demônios. Porque no espiritismo, todas as entidades espíritas vêm como santo, como dizem em 2 Coríntios 11:13. Não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Graças a Deus, meus ouvintes, irmão em Cristo, que hoje estou aqui para trazer a verdade, e a verdade tem que ser dita. Eu atuei em mais de 28 seitas espíritas, incluindo algumas religiões. Eu trabalhei na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, Vodum, feitiçaria, bruxaria, cartomancia, jogava búzios, baralho, lia mão, via bola de cristal, fui da Seixonoe, Hare Krishna, budista, Abramelim, Universo e Desencanto, fui mormon, coroinha da Igreja Católica, fui maçom, da seita judaica, da seita islã, da seita do Reverendo Moon, da Igreja do Diabo, do Vale do Amanhecer, da Nova Era, fui dos Meninos de Deus e hoje eu sou de Jesus Cristo. Aleluia! Meus queridos irmãos, que maravilhas, né? Que o Senhor tem feito na minha vida. Tantas portas eu bati, tantos caminhos eu andei e não encontrei solução. Porque na realidade só há um caminho. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho. Ele especifica muito bem. Ele não diz eu sou um dos caminhos. João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, quer dizer o único. Sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Graças a Deus. E foi através dele que eu vim para o Pai, e foi através dele que eu fui curado,
E foi através dele que o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, me deu toda essa paz, essa felicidade que antes eu não tinha. Hoje aqui com vocês, amados irmãos e ouvintes, tenho a honra e o prazer de dizer que Jesus é o Senhor. Que todos os joelhos se dobrarão diante dele e toda língua confessará. Queridos, eu tive 3 pactos de sangue com Satanás e hoje eu tenho uma aliança com o Senhor Jesus. O primeiro pacto que eu fiz foi na maçonaria, sendo convidado. E ali, quando cheguei na maçonaria, fiquei um período de 8 meses tendo estudo. Depois daqueles 8 meses, entrei em outro cômodo, onde ali não participam os graus mais baixos dos iniciantes, e sim só entra a liderança. No Espiritismo, como eu já relatei, o diabo vem como santo, e na maçonaria ele vem como Senhor dos Exércitos. Todos são espíritos enganadores, mentirosos, que vêm com a finalidade de matar, roubar e destruir. João 10:10. Então veja bem, e ali, ao entrar naquele cômodo, a primeira coisa que eu encontrei foi um bode, um animal vivo de cor preta. Quando de repente eles invocam ali um espírito maléfico por nome Exu Beuzebu, que é o príncipe das trevas. E esse demônio incorpora no bode, e quando o demônio incorpora no bode, naquela situação, o venerável chegou para mim, é uma das graduações do Espiritismo e da maçonaria. O venerável disse para mim: o Senhor dos Exércitos está mandando tu se ajoelhar diante dele e o adorar. Eu dobrei meu joelho, beijei a cabeça do animal e mencionei essas palavras para o bode, achando que estava falando para Deus. Quando de repente eu disse: ó Senhor dos Exércitos, nesse exato momento eu entrego a minha alma nas tuas mãos. Meu nome escrito no livro preto. Entrego a alma da minha esposa, da minha filha, e faço uma aliança contigo, assim como tu fez uma aliança no passado com Noé. É bem bíblico, mas usando a Bíblia, distorcendo da verdade para mentira, para enganar, para seduzir as pessoas em função de fama, sucesso e poder aquisitivo. Foi feita uma transfusão de sangue, o qual foi tirado do meu braço direito 15 ml de sangue e aplicado no animal. O animal estava incorporado com aquele demônio. E ainda com a mesma seringa descartável, foi feita essa transfusão, tirando o sangue do animal e aplicando nas minhas veias do braço esquerdo. Queridos ouvintes, quando aquele sangue do bode começou a percorrer sobre as minhas veias, corroía todo o meu corpo, como se estivesse quebrando meus ossos, rasgando todo o meu couro cabeludo. Eu queria sair correndo dali, mas eu não tinha força. Eu já me sentia acorrentado no inferno. Eu fiquei um período de 15 minutos nessa situação. Quando aliviou, que eu abri meus olhos, o bode não estava na minha frente, e sim Satanás materializado em carne e osso. E ali aquele demônio estava na minha frente, pôs a mão sobre a minha cabeça e falou em língua dos anjos, o qual ele falou: Ripla de Clovias de Cantes Nevia. E disse para mim: servo bom e fiel, se humilha diante do teu Senhor, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. E ali, sem ter conhecimento da verdade, dobrei meu joelho beijando os seus pés, levantando, beijei as suas mãos. Uma distância de 3 metros à minha direita, tinha um boneco inflável, uma altura mais ou menos de 1,20 m, representando o Senhor Jesus Cristo, com seus cabelos compridos, o manto, o bigode e a barba. O diabo aponta para o boneco e diz: vai lá e amaldiçoa teu ex-Deus, o falso profeta, o qual eu crucifiquei. Eu cheguei diante do boneco e disse para ele: ó falso profeta,
Tu que diz que veio ao mundo para curar, salvar e libertar, tu és um mentiroso. As igrejas estão clamando o teu nome e o povo mendigando o pão. É por isso que tu foi crucificado. Na tua cara eu cuspo. Tu não mereces ser só cuspido, como também chutado. Eu chutei o boneco caiu, eles bateram palma e fizeram aquela festa tenebrosa. Amados irmãos, o diabo me deu 2 mansões, 12 apartamentos, uma casa, uma chácara e uma fazenda. Eu fui um homem muito rico, tinha um poder aquisitivo muito alto. Possuí 4 carros importados, uma limousine, uma Ferrari, uma Mercedes-Benz e também uma BMW. Essa BMW ela é toda preta, toda escura. As pessoas não se aproximavam dela porque tinham temor. Eu consagrei esse carro ao diabo. No painel do meu carro era escrito Trono de Satanás. E no para-choque traseiro era escrito A Turma do Capeta. Eu fazia ritual de magia negra dentro daquele carro, o qual também saía do Brasil para a África para aprender rituais de magia negra. Eu tinha tudo isso, mas não tinha paz de espírito, porque Satanás me transformou em ladrão, estelionatário, traficante de droga do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, usuário de droga e homossexual. A pomba gira. Essa é a voz da pomba gira Maria Padilha. Essa dita cuja, esse demônio maldito do inferno, determinou para mim que 6 meses eu era homem, 6 meses eu era mulher, o qual me transformava, chegava ao mundo do escândalo, do homossexualismo, porque é detestável aos olhos do Senhor quando Levítico capítulo 20, versos 13, o Senhor disse: quando o homem se deitar com outro homem, como se fosse com uma mulher, abominação fizeram aos olhos do Senhor, seu sangue é sobre ele e os dois morrerão. Amém, Jesus. Graças a Deus o Senhor me resgatou. Eu tinha, mas não tinha paz de espírito. Cansei de chegar em casa com um pacote de dinheiro, jogar em cima da cama e dizer para minha esposa: aqui nós estamos enchendo o travesseiro, é com dinheiro. Mas eu não podia sequer reclinar a minha cabeça naquele travesseiro, porque eu não tinha paz de espírito. Amados, eu fui me aprofundando mais e mais ainda. O segundo pacto que eu fiz foi em Salvador, na Bahia, com a mãe menininha do Canto A. Um pacto tenebroso, um pacto de sangue, de horrores, de maldições, aonde Satanás sorria da minha cara, gritava, me chamava de cavalo. E hoje eu digo para ti, Satanás, hoje tu anda a pé que eu deixei de ser teu cavalo. Hoje eu sou filho amado, sou filho do Rei Jesus, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Aleluia. Queridos, eu fiz 21 raspagens de cabeça para Satanás. Fiz 7 dias e 7 noites no Rancor. O Rancor é um quarto pequeno, onde eu fiquei deitado, arrodeado de velas que queimam 7 dias e 7 noites. Antes de entrar naquele quarto, a minha cabeça foi raspada com uma navalha, cortada com um bisturi em forma de uma cruz. Quando começou a sangrar, a mãe menininha pegou um prato de barro, que é um alguidar, coletou aquele sangue e me consagrou como filho da pomba gira. Essa é a voz da pomba gira. Essa é a voz do inferno. Essa é a voz das maldições que tem atuado aqui na terra. E quando ela cortou na minha cabeça, eu deitei ali, arrodeado de velas que queimam 7 dias e 7 noites. Nesses 7 dias e 7 noites eu só me alimentava de sangue de animais e de cachaça. A primeira noite a mãe menininha me trouxe uma ratazana, cortou todo o seu pescoço, eu bebi o sangue, depois uma dose de cachaça, que lá no espiritismo é conhecido como marafa. Depois veio bode, veio cachorro, veio coelho, veio cabra. Depois ela sacrifica uma criança de 3 meses, o qual vai beber o sangue.
Há no Espiritismo, meu Pai Todo-Poderoso sabe disso, Deus é testemunho, que no nosso país se faz rituais de magia negra quase toda semana e não se toma providência. Um absurdo, amados irmãos. Ao levantar dali, a mãe menininha corta uma das minhas pernas direita, a coxa direita, com um bisturi em forma de uma cruz. De repente começa a sangrar. Ela tira meu short e pega uma parte íntima do meu corpo e com um bisturi cortando aquela parte íntima, formando o nome Lucifer. E o diabo sempre nessas condições, sorrindo da minha cara. Hoje ele chora porque eu tenho Jesus. Hoje ele chora porque ele não tem mais poder, mais autoridade sobre a minha vida, que a minha vida foi comprada pelo sangue poderoso, um preço muito alto, lá na cruz de Calvário. Aleluia, Jesus. Queridos e amados irmãos, eu fui me aprofundando mais e mais no Espiritismo, quando de repente Satanás me levava ao cemitério para trabalhar com cadáveres. À meia-noite, quando eu chegava ali no cemitério, morria essas aí são as vozes que Satanás grita no portão do cemitério. O dito cujo, Exu Caveira, as pombas gira, me recebia. Mas tinha um porém, aquela pessoa que tinha falecido há 2 dias, aqui atrás, era enterrada. Depois daqueles dias que estavam ali, Satanás me levava ao cemitério, eu pagava o coveiro e tirava do túmulo aquele caixão para me fazer os rituais. Mas quando aquele túmulo ali que tinha sido enterrado o servo de Deus, o diabo aparecia para mim e dizia: aqui você não pode tocar porque não me pertencem. Que maravilha, né? Servo de Deus depois de morto, nem na matéria o diabo toca. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Aleluia. Salmo 101, verso 6, o Senhor diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aquele que anda no meu caminho, esse me servirá. Aquele que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. Amados irmãos, mas quando aquele túmulo ali, que foi violado, não era de um servo de Deus, era de pessoas que não conheciam Jesus. Quando já em estado de decomposição, ali já cheirava mal e incorporava com o demônio por nome Caboclo Boiadeiro, é um Exu das trevas. E ali, quando eu incorporava com aquele demônio, eu chegava a ter relação sexual com aquele cadáver. E o diabo me usava ainda tendo relação sexual com ele para quebrar o crânio e comer vísceras, são os olhos, cérebros e miolos, o qual cheirava mais. Isso é horrível. Amados irmãos, eu fiz 15 abortos no centro espírita. Lá no centro espírita tem uma água por nome água de abô. Essa água é podre. Por quê? Essa água é preparada com sal grosso, cachaça, sangue de animais, gordura de animais, folhas de algumas ervas, fezes e urina do pai de santo. Que na realidade não existe pai de santo. Pai de santo é Deus. Existe pai de chiqueiro, existe filho do diabo, o qual as pessoas que estão no espiritismo estão sendo enganadas. O Senhor diz: errais por não conhecer as escrituras. Eu errei porque não conhecia, mas quando eu ouvi alguém falar de Jesus para mim, eu vim pela dor, eu passei a conhecer essa maravilhosa vida que os irmãos em Cristo Jesus têm, e tem 12 anos que eu tenho acompanhado, e graças a Deus eu sou feliz por estar com Jesus Cristo. O Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E foi através dessa verdade que Jesus que eu fui liberto. O Senhor diz também: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. E o Filho, que é Jesus, me libertou, por isso que eu estou aqui, levando você essa mensagem maravilhosa, para que você, através dessa mensagem, possa conhecer a verdade. Através dessa mensagem, você que está no espiritismo, saiba que macumba, de qualquer linha, de umbanda, quimbanda ou de candomblé, não pertence a Deus. O nosso Deus condena.
O nosso Deus não se envolve, não divide o reino dele com o reino de Satanás, porque Satanás é trevas, Satanás é maldição, o espiritismo é derrota, o espiritismo te arrasa, o espiritismo em geral, seja de mesa branca, linha kardecista, te leva ao desespero, te leva à loucura, te leva às maldições, mas Jesus te dá vida e vida em abundância. Aleluia, Jesus. E aquela jovem que engravidava, amados irmãos, me procurava ali no espiritismo. Eu tinha uma mesa enorme, o qual sobre aquela mesa colocava uma toalha de cor branca. Aquela jovem deitava ali seminua, coberta com lençol. Eu acendi uma vela preta ao lado esquerdo da cabeça, fechou. Ao lado direito da cabeça, uma vela vermelha para a pomba gira. Ao lado esquerdo do pé, uma vela verde para os caboclos da mata virgem. E ao lado direito do pé, uma vela branca para o anjo da guarda, porque todo pai de santo tem um anjo da guarda. Esse anjo do pai de santo é tão fraco que precisa de luz, de vela. Mas o nosso Deus não precisa de vela, porque o nosso Deus, Ele é a luz do mundo, Ele é Jesus. Queridos irmãos, naquele exato momento, aquela jovem que estava deitada sobre aquela mesa, o Cambone, que é o intérprete de Satanás, trazia ali um pouco daquela água de abô em um balde e dava um banho no pescoço até os pés daquela jovem. Aquela jovem sentava e tomava uma dose daquela água e ela sentia contrações para abortar. Quando ela sentia contrações para abortar, eu incorporava com a pomba gira Maria Padilha. Essa voz tenebrosa, essa voz horrenda, essa voz horrível, essa voz maldita, é dela, da pomba gira, que me usava a fazer coisas erradas. Mas essa voz não existe mais, porque Jesus veio sobre a minha vida. Agora existe uma voz sobre a minha vida que me trouxe paz, que me trouxe alegria. Uma voz que tocou no meu coração quando disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ali no terreiro de Macumba, amados irmãos, quando de repente aquela jovem tomava uma dose daquela água de abô, ela sentia contrações para abortar. Eu, incorporado com aquela pomba gira, colocava minha mão direita sobre a barriga daquela jovem, com a mão esquerda batia em cima da mão direita. Se fazia um parto normal, como se fosse na sala de cirurgia. Se fazia um parto normal, como se fosse em qualquer maternidade. O mais crítico disso aí, que tirando aquela jovem dali, o feto que ficava sobre a mesa, eu ainda incorporado com a pomba gira Maria Padilha, a pomba gira que fazia coisas tremendas, absurdas no meu corpo. Eu com a pomba gira, essa dita voz é dela. Eu pegava aquele feto que estava sobre a mesa, apresentava aos céus, e a pomba gira incorporada em mim giria no meu corpo, o qual ela ingeriu 15 fetos. Mas Jesus, com as suas maravilhosas misericórdias, me tirou dessa maldição, me tirou desse mundo tenebroso, me tirou desse caminho errado, me tirou dessas coisas nojentas que fazia com que eu fosse contra a minha família, fazia com que eu fosse violento com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Há coisas absurdas que eu fiz no meio dos meus familiares que até hoje eles não conseguem perdoar. Não consegue perdoar porque não conhece a verdade. Só conseguimos perdoar quando nós conhecemos a verdade, que é Jesus Cristo. Quero dizer para os irmãos que eu fui me aprofundando mais ainda. O qual cheguei a conhecer pessoas famosas, o qual cheguei a conhecer políticos, empresários,
atuei como pai de santo por vários anos e para alguns políticos. Fui pai de santo do Dr. José Sarney, quando governador do Maranhão. Fui pai de santo do Antônio Carlos Magalhães, quando governador do estado da Bahia. Fui pai de santo também do senhor Oreste Quécia, quando foi governador em São Paulo. Fui pai de santo do senhor Maluf. Fui pai de santo do Lula, do Partido dos Trabalhadores. Quero dizer para vocês que eu não tenho nada contra essas pessoas, pelo contrário, tenho orado para que o Senhor possa libertá-la. Estou aqui trazendo para vocês a verdade, porque a verdade tem que ser dita e doa a quem doer. E quero dizer para você, Satanás, que não entra no meu caminho, porque se tu atravessar no meu caminho, eu vou lhe atropelar, em nome do Senhor Jesus, porque esse nome tem poder. Você pode vir da forma que você quiser, armado com todo o inferno, com todos os seus Exus e seus orixás. Eu vou mais forte, que eu vou com Jesus, eu vou com o leão da tribo de Judá, eu vou com o Senhor dos exércitos. Aleluia! Graças a Deus, papai. Amados irmãos, trabalhei também para Salsichas Borton, a maionese Helmas. Conheço atualmente os pais de santos que atuam como pai de santo do grupo Chevrolet. Fui pai de santo do grupo Fiat. Fui pai de santo do grupo Carrefour. Fui pai de santo da Vasco e demais pessoas famosas. Não dá para citar, porque são pessoas demais, né? 90% dos empresários, 90% dos políticos, das autoridades do nosso país estão envolvidas no espiritismo. Vivem em consulta com os orixás para adquirir alguma coisa. Vivem em consulta com os demônios em troca de fama, de sucesso. E essa voz que vocês estão ouvindo é a voz da derrota de Satanás. Porque nós somos do exército do Rei Jesus e a vitória é nossa em Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Queridos, eu fui pai de santo da apresentadora da Globo, bem famosa, conhecida, a Dona Maria das Graças Meneghel, a Xuxa. A palavra Xuxa quer dizer Exu e orixás, na linha de Gegê Nangô e de Xangô. É verdade, como é tenebroso o inferno, como é horrível o reino de Satanás. Mas do reino de Satanás, que é trevas, eu vim para a maravilhosa luz, que é Jesus, que me resgatou da cruz do Calvário. Aleluia! Amados irmãos, eu conheci a Dona Maria das Graças Meneghel quando era apresentadora da Rede Manchete. Na época, eu conheci através do seu primeiro pai de santo, por nome Tadeu de Oxóssi, foi o maior macumbeiro do Rio de Janeiro. Graças a Jesus, hoje ele é cristão. Ele liga para mim e diz: tio Chico, a Maria das Graças quer conhecê-lo. Tenho relatado muito da sua vida para ela e ela quer conhecer. Fui até a casa dela, junto com ele. Na época ela só tinha duas casas, a Casa Blanca e a Casa Rosa. Ela se aproximou de mim e disse: tio Chico, o Tadeu de Oxóssi é meu pai de santo, e ele comunicou para mim que você faz trabalho fortíssimo. Eu quero ser rica, famosa, crescer na vida, trabalhar na melhor emissora de televisão do mundo, a Rede Globo. A Dona Maria das Graças, o qual não precisa que ninguém o critique, que ninguém julgue. Mateus 7:1, não julgueis para que não seja julgado. Não só ela, como as autoridades do nosso país, outros apresentadores de qualquer emissora de televisão,
artistas, atrizes, políticos, empresários. Eles precisam das nossas orações. E ali, junto com a Dona Maria das Graças, na presença do Tadeu de Oxóssi, foram feitos 2 pactos de sangue. A palavra Xuxa quer dizer Exu e Orixás, na linha de Gegê Nangô e de Xangô. O primeiro pacto de sangue que a Xuxa fez foi com o Exu Mirim, o demônio que vem comerê, para seduzir e enganar as crianças. Nesse pacto de sangue, a Dona Maria das Graças não pode citar o nome de Jesus. Ela cita é o cara lá de cima, porque se ela citar o nome do Senhor Jesus, o pacto é quebrado. Porque o diabo não aguenta ouvir o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. É todo poderoso esse nome. O segundo pacto de sangue, ela fez com a cabocla Hilarie. A cabocla Hilarie é uma entidade do espiritismo que vem como espírito de luz, mas na realidade é mentira. Porque só tem um espírito de luz, é o Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, ela fez um pacto de sangue, o qual vendeu seu corpo, do pescoço até os pés. A Dona Maria das Graças não pode ser feliz, porque a felicidade da mulher é casar e ter filhos. Aquela criança nasceu por inseminação artificial. A Dona Maria das Graças vendeu seu corpo. Ela vive no mundo do levianismo. Ela tem caso com mulheres. Ela vive mulher com mulher. Se ela casar, se ela tiver contato com o homem, o pacto é quebrado. Mas a Dona Maria das Graças precisa das suas orações, como eu tenho orado e como eu tenho jejuado por ela. E eu creio, a Bíblia diz que a casta de demônios só sai com jejum e oração. E eu creio que através das minhas orações, junto com as suas orações, porque a Bíblia diz que a oração do justo vale muito a seus efeitos, vai fazer um efeito 100% Jesus e ela vai ser liberta. Eu creio, porque Jesus é o Senhor. Queridos irmãos, agora o nosso irmão pastor Francisco Vieira irá relatar para vocês a sua conversão. Mas a todos quantos os receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem, mas nasceram de Deus. Graças a Deus. Amados irmãos, a minha conversão foi uma bênção. Jesus, com as suas maravilhosas misericórdias, me resgatou. Eu estava lá no terreiro de Macumba, quando de repente chegou uma mulher, alta, loira, muito bonita, e disse: "Você é o pai de santo tio Chico?" Eu disse: "Sou eu mesmo. Tio Chico, tiraram o meu marido e eu quero ele de volta." Eu disse para ela: "Senhora, aqui nós trabalhamos na linha dos 7 dias, 17 e assim sucessivamente." Eu disse: "Eu quero o meu marido com 7 dias. Eu fiz um trabalho. Ela me trouxe o material. Eu entreguei um pouco na Encruzilhada, outro na Cafu e outro na Mata Virgem. Na realidade, esta mulher que me procurou, ela não era casada. Ela era simplesmente uma mulher leviana, de vida livre, o qual tinha um amante que dizia ser seu marido, mas
esse amante era casado com uma serva de Deus. Segundo Crônicas 7,14 diz: o meu povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei essa terra. Que maravilha, hein? Que poder do nosso Deus. Quando eu estava fazendo o trabalho para destruir a vida daquele homem que era casado com uma serva de Deus, uma mulher temente, obediente ao Senhor Jesus, ela estava orando. Porque Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então o efeito nenhum fez. Por quê? Quando eu fazia o trabalho, aquela mulher estava orando, e as orações quebravam as barreiras, os efeitos do trabalho. Fiz o trabalho. Com 7 dias, aquela mulher que tinha me procurado retorna ao terreiro de Macumba e diz: tio Chico, você fez o trabalho? Eu fiz sim. Ela, um pouco furiosa, relatou para mim: não fez nenhum efeito. Naquele exato momento, quando ela disse não fez nenhum efeito, eu senti algo estranho. Eu senti uma presença completamente diferente do que eu sentia no passado. O efeito que eu me refiro não era que o tio Chico tivesse feito o trabalho errado. É porque quando o tio Chico estava fazendo o trabalho, a esposa daquele homem que estava com aquela amante estava orando. E digo para os amados ouvintes, irmão, oração é a chave da vitória. É de suma importância o cristão orar. Quando o cristão ora, nada nesse mundo impede que a tua felicidade venha. E ali, quando eu abri a minha boca para falar com aquela mulher, eu senti que não era eu que estava falando e nem o diabo. Eu senti que era Deus, que era uma voz completamente diferente. Uma voz suave, uma voz que me dava assim coisa agradável. Quando de repente, meus queridos irmãos, eu disse: se a senhora crê e acreditar que este homem volta para a sua casa hoje, me traga 150 velas de cores diferentes. Ela disse: eu creio. Ali eu dei a relação: 10 verde, 10 azul, 10 amarela, 30 marrom, branca, roxa, e assim foi longe. Então ela me trouxe essas velas. Esse mesmo dia, ao entardecer, eu peguei meu carro novo, saí de Brasília para Unai, aqui no estado de Minas, para fazer um ritual de magia negra. E nessa noite me acompanhava 2 mães de santo, 2 filhos de santo, um cambone e um ogã. Eles vinham numa Kombi para trazer os atabaques, que são os tambores, e os materiais para fazer o ritual. Chegando nessa encruzilhada, na cidade de Unai, no estado de Minas, já à noite, era uma noite escura, não tinha lua. A única claridade que tinha foi um círculo de vela que eu fiz com as 150 velas. E ali eu fiquei bem no centro do círculo, com meus olhos fechados, em posição de sentido, todo vestido de branco. E por fora do círculo ficaram as mães de santo dançando, os rapazes batendo os tambores e louvando a Satanás. Naquele toque, o diabo tinha que vir incorporar no meu corpo. Realmente ele veio, mas veio diferente. Mas antes dele vir, quem passou ali foi o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. E quando eles terminaram de louvar a Satanás, aquela potente mão poderosa do Rei Jesus tocou no meu peito esquerdo, me jogando uma distância de 3 metros ao chão. Ao cair no chão, não me machuquei. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus toca, Ele não machuca, pelo contrário, Ele restaura, Ele transforma, Ele purifica, Ele dá vida e vida em abundância, o qual fez comigo, aleluia. E naquele momento, quando eu me apoiei sobre o solo, que abri meus olhos, as pessoas que estavam comigo, participando daquele ritual, pegaram a Kombi e foram embora. Só estavam ali as velas acesas, os tambores caídos ao chão e meu carro à minha esquerda. Eu senti uma claridade muito forte. Ao olhar para trás de mim tinha uma bola de fogo, uma altura média de 7 metros. E dentro da bola de fogo saía o diabo
Daquela bola de fogo saía Satanás, de gravata, de paletó, uma faixa roxa na cintura, uma capa preta sem fim. Na sua mão direita trazia um tridente, que é o garfo do tranca-rua. Estava escrito em ordem decrescente: Exu Tranca-Rua. Na mão esquerda trazia um caldeirão de ferro enorme. Dentro do caldeirão tinha fogo e sangue. Fervia que subia aquelas bolhas de sangue com fogo. Por fora estava escrito sobre o caldeirão: Exu Caveira, Deus de todas as doenças. E Satanás, com aquela sua voz nojenta, imunda, horrível, ele falou para mim: boa noite, tu sabe quem sou eu? Eu digo: sei sim. Ele disse: servo bom e fiel, se humilha diante do teu Senhor. Graças ao Senhor Jesus, pela última vez eu dobrei meu joelho e beijei os seus pés e beijei as suas mãos. Ao levantar dali, ele aponta o dedo para mim e diz: tu és o incompetente. Eu falei mais alto do que ele: incompetente por quê? Tu és tão incompetente que aquela mulher foi da tua tenda e te enganou. E ali eu perguntei: por que ela me enganou? Ele disse: ela não é casada, ela é simplesmente uma mulher leviana, uma prostituta que eu uso para destruir os lares, e este lar eu não posso destruí-lo. Eu disse: por quê? Porque o amante desta mulher é casado com outra mulher, e esta mulher pertence ao homem lá de cima, e contra o homem lá de cima eu não tenho poder. Aleluia! Que maravilha, hein? Que Deus tenebroso, que não tem poder contra o nosso Deus, né? O Deus das trevas é fraco, é derrotado. Ele só tem poder no inferno, e até quando meu Senhor Jesus determinar. Então eu falei para ele: então eu estou servindo o Deus errado, eu vou atrás do Deus dos crentes. Quando eu mencionei o nome dos crentes, ele não ficou feliz, ele não gostou, e ali um pouco abalado ele disse: você não vai porque eu detesto o crente e tenho ódio do Deus dos crentes. Ele gritou, sua voz, seus gritos, seu desespero, porque ele sabia que ele ia perder mais um. Ele sabia que ao sair dali, Jesus me resgataria das trevas para a luz. Ele sabia que o Senhor Jesus perdoaria meus pecados, jogaria no mar do esquecimento, e me levaria a andar aos confins da terra, a pregar o Evangelho. E hoje, graças a Deus, andando aos confins da terra, milhões e milhões de almas, Satanás tem perdido e vai perder. Porque eu creio que Jesus é o Senhor. Aleluia. Queridos, ele disse para mim: você não vai seguir outro Deus, eu vou lhe matar de um acidente. Eu digo: mate, se você tiver mais poder do que o Deus das trevas. E você já é trevas. Imagine você ter poder mais que o Deus da luz. Você não pode. Eu vou atrás do Deus da luz, porque trevas não está mais na minha vida. Amados irmãos, peguei meu carro. Esse carro tinha 4 dias de uso, era novo. Eu vim numa reta, uma velocidade mínima de 90 km, não era tão veloz, não tinha buraco na pista, não atravessou um animal sequer na minha frente, não cruzou sobre a minha direita, a minha esquerda outro carro. Eu senti uma nuvem forte, um vento escuro, olhei pelo retrovisor, estava atrás de mim o diabo materializado atrás do meu carro, quando de repente ele deu 8 capotadas sobre o meu carro. Queridos irmãos, eu fiquei 3 anos hospitalizado, 6 meses em coma na UTI, fiz 20 cirurgias na cabeça, 2 na garganta e 2 na perna. Uma parte da minha perna esquerda, do joelho até os pés, aliás, desculpa, não tem osso, é platina. Eu não tenho as cordas vocálicas, são sondas de borracha. Eu tive um TCE, um traumatismo craniano encefálico. Eu tenho 50% do meu crânio de platina. Foram 6 meses em coma na UTI, vivendo com um aparelho no coração, outro no cérebro. Eu fiz 2 cirurgias na perna, 2 na garganta e 20 cirurgias na cabeça.
Eu fiquei louco 1 ano e 2 meses amarrado em cima de uma cama no hospital, porque eu atingi a massa encefálica. Mas Jesus disse que levou nossas dores e nossas enfermidades. Isaías 53, versos 4 em diante. Veja bem, eu fiquei numa situação difícil, fui desenganado várias vezes pelos médicos. Quando eu fiquei nessa situação de loucura, eu usava 21 tipos de remédio controlado por noite. O mais fraco era o Gardenal 100 mg. Mas Jesus, que é médico dos médicos, transformou. Olha só que mudança. De 21 remédios controlados por noite, hoje eu participo. Determinei que seria um remédio controlado. Eu uso um remédio controlado por mês. Se eu não usar, eu não consigo ter paz de espírito. Se eu não usar, eu não consigo andar, não consigo ser feliz, não consigo ter força para viver. Esse remédio é a ceia do Senhor Jesus Cristo. E ali no hospital, quando eu fiquei 3 anos e 6 meses ali na UTI, foram vendidos todos os bens materiais que eu adquiri no passado, através dos rituais, para pagar os 3 anos em hospitais particulares. Amados, toda a riqueza que eu tinha, poder aquisitivo, mansões, apartamento, carro do ano, muito dinheiro, eu virei mendigo. Passei a morar nas paradas de ônibus, passei 1 ano e 8 meses se alimentando de resto de comida em depósito de lixo em Brasília. Isso vai ser provado, porque eu aceitei Jesus ali no hospital, quando vários irmãos de várias denominações, igreja A, igreja B, igreja C, me visitaram no período de visitas. Eu aceitei Jesus e graças a Deus, hoje, o Senhor tem me dado a vitória. 1 ano e 8 meses mendigando, e o Senhor restaurou a minha vida. O Senhor Jesus mobiliou uma casa, me deu uma casa mobiliada, uma linha de telefone convencional. O Senhor Jesus me deu uma linha de telefone celular e me deu um carro 0 km, porque Ele é maravilhoso. O meu lar foi destruído desde o passado do Espiritismo, a um ponto de levar o desespero à minha vida conjugal. Fazer coisas não agradavam aos olhos de Deus, nem mesmo a minha esposa, nem a meus filhos. Amados irmãos, eu estou feliz porque graças a Deus eu tenho encontrado paz de espírito. Eu estou feliz porque eu tenho encontrado vida que no passado eu não tinha. Eu estou feliz porque aonde eu coloco os meus pés, o Senhor tem me dado a vitória e vai te dar a vitória através desse CD. Através desse CD o Senhor possa restaurar a tua vida, a tua fé possa crescer. Amados irmãos, esse CD foi gravado na Chamas Produções, em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, sendo o produtor dessa gravação nosso irmão Gerson Carlos Matias, com a participação do cantor e compositor Guto Fogo Santo, o qual está junto comigo, autorizou as suas músicas saírem do meu CD. Esse CD você não encontra em loja evangélica. Esse CD é de autoria do pastor Francisco Vieira, no passado ex-bruxo Tio Chico. Você só encontra à venda nas igrejas a qual eu dou testemunho, ou então com o irmão Mauro César, pelo telefone 0 prestadora de serviço 11, que é São Paulo, 6231 9195. Se você encontrar meus locais, é pirata. Não podemos autorizar a reprodução desse CD. Agora eu gostaria que os ouvintes, amados irmãos em Cristo, fechassem os seus olhos, determinando a vitória, que eu vou fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, que todos os ouvintes, seja evangélico, de qualquer denominação religiosa, seja fanático, espíritas, que o Senhor vai de encontro agora, meu Pai, ao coração de cada um. Que eu possa vir abençoar o presidente do nosso país, que eu possa vir abençoar o Papa da Igreja Católica, que
Senhor possa vir abençoar os bispos da Igreja Católica, Senhor possa vir abençoar os padres, os coroinhas e os fiéis da Igreja Católica, Senhor possa abençoar os pais de santos e espíritas, os maçons, os macumbeiros, as mães de santa, os homossexuais e as prostitutas desse país. Senhor possa ir de encontro aos governadores, aos senadores, e de encontro aos vereadores, aos prefeitos e a toda a população. Vai de encontro agora nos hospitais, papai, onde tem pessoas enfermas que não te conhecem. Que através dessa oração o Senhor possa visitar o íntimo, o profundo intelecto. Que nesse exato momento o demônio que tem atuado na vida financeira, conjugal, sentimental, familiar, ou mesmo na área espiritual, estou te repreendendo agora em nome de Jesus. Eu estou determinando que o Brasil, o mundo é do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço por minha vida. Agradeço pelos meus familiares, pelos meus filhos, pelos meus irmãos em Cristo Jesus que estão espalhados nos confins da terra. Agradeço também a Chamas Produções que cedeu essa gravação, nosso irmão Gerson Carlos Martins. Agradeço o cantor e compositor, o meu irmão Guto Fogo Santo, aqui de Juiz de Fora, que participou do CD, autorizando a reprodução das suas músicas, fazer parte desse testemunho maravilhoso e verídico. Que Deus o abençoe e fortaleça a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Saiba você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os outros caminhos são enganosos, mentirosos. Que Deus o abençoe, graças a Deus, e que o Brasil possa dizer amém, aleluia, amém, Jesus. Norte, leste ou sudeste, sudoeste, oeste ou Jerusalém, em qualquer lugar lá estará alguém, olhando pra lua ou pro sol e para as estrelas, e para todos os olhos são as mesmas. O cristão é como o vento, não se sabe de onde vem e nem pra onde vai. Como o sol resplandece, imensa, imensa, imensa luz. O cristão tem alguém que o conduz. E esse alguém é Jesus. É Jesus. Todo que é nascido do Espírito é como o vento, não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Aleluia.